Estratégias introdutivas. O que são estratégias introdutivas? Tá? Eu gosto de chamar a forma de iniciar um texto, a forma de iniciar a redação do Enem, de estratégias introdutivas. Estratégias introdutivas é o nome que eu dou para a forma de iniciar o texto, basicamente isso. Se vocês pegarem a cartilha do participante do Enem de 2020 ou as outras anteriores, eles demonstram de forma bem clara que o objetivo da introdução é apresentar o tema e apresentar a tese, com argumentos, também de forma mais opcional os argumentos, mas apresentar o tema e apresentar a tese na introdução são as duas coisas básicas de uma boa introdução do Enem. E apresentar o tema, temos diversas formas de apresentar o tema. Então, esse é o nome de estratégias introdutivas, e isso é o que a gente vai ver na aula de hoje. Eu faço um mnemônico das estratégias introdutivas que talvez fique mais fácil de vocês lembrarem, tá? Então, 4C, 3D, ART. O que é um mnemônico? Digamos que são as primeiras palavras, né? Uma forma que vocês conseguem decorar de forma mais prática essas estratégias introdutivas. Então, vamos lá. Primeira estratégia. Primeiro C do mnemônico. Contextualização histórica. Vocês vão ver ao longo da aula que a maior parte dos alunos tiraram 1000 pontos. Grande parte dos alunos que tiram 1000 pontos, eles começam com contextualização histórica. É uma das principais formas de iniciar um texto. E aí a gente vai discutir depois também como iniciar por meio da contextualização histórica do tema, do comando, do assunto, do eixo temático. 2, citação de obra ou citação de autor, também muito utilizado por alunos que tiram 1000 pontos ou acima de 900 pontos. Terceiro C, aqui a gente vai começar a diversificar a quantidade de itens, principalmente, como eu falei, principalmente os alunos que vão bem na redação, eles fazem contextualização histórica ou uma citação de obra, de um livro, de um filme, enfim, de qualquer obra, tá? Constituição é muito utilizada também, pode entrar aqui como obra, tá? Como cartas, ou autores como citação indireta ou citação direta, que a gente já comentou numa aula anterior, nas possibilidades de citação. Mas vamos dar seguimento aqui. Caracterização física também é algo que é bastante utilizado por alguns alunos. É uma estratégia que não necessita de um conhecimento prévio, depois a gente vai discutir também um pouquinho sobre isso. Comparação em contraste, há diversas formas de comparar ou de contrastar. A quinta opção, dados estatísticos, que é uma opção um pouquinho mais difícil, porque vocês precisam saber de um dado, de forma aproximada ou de forma bem direta, esse dado. Então, nem sempre é a melhor opção, uma vez que vocês precisam ter um repertório de dados, ou buscar nos textos motivadores algum dado. 6, a descrição, tá? É muito parecido com caracterização física, mas aqui a descrição não só de um local, como caracterização física, mas qualquer descrição é possível, de um período, de uma época, de um cenário, enfim, várias descrições são possíveis. 7, a definição, a conceituação de um termo, eu já utilizei essa estratégia no ano. Eu defini, por exemplo, o que era a surdez, né? Então, vocês podem definir o tema, conceituar o tema, o assunto, o eixo temático. Vocês podem colocar argumentos em números, que se aproxima muito com dado estatístico, né? Então, digamos que em alguma redação caia algum tema específico sobre um problema X, e vocês sabem que nesse problema X há um número específico de porcentagem, ou de população, ou de uma parcela que... Então, vocês podem utilizar o argumento em número. Depois a gente vai ver um exemplo. 9, refutação ou contestação. Vocês podem refutar, vocês podem contestar uma informação, né, que é dado no noticiário, um senso comum, ou algo que é dito, enfim, vocês podem refutar ou contestar. 10, aqui a última, o nosso T, a estratégia de 3 vírgulas. Essa é uma estratégia que pode ser utilizada independentemente se você conhece o tema ou não. Não precisa conhecer o tema para iniciar uma redação. Isso é algo importante que você precisa entender. A gente não precisa conhecer o tema para iniciar um texto. Vocês não precisam saber uma contextualização histórica ou uma citação de obra ou autor para começar esse texto. Há outras opções, como eu estou demonstrando aqui. Como eu falei, a maioria dos alunos que vão bem nas provas, eles tendem a fazer contestação histórica ou citação de obra ou autor, mas não é obrigatório isso, há diversas opções. Léo, como inicia uma redação? Comece da forma que você quiser, da forma que você preferir, da forma que você se sentir mais confortável. Vocês lembram que eu tinha falado que vocês poderiam começar o texto pelo desenvolvimento, ou o texto pela conclusão, ou o texto pela introdução, enfim, não há um período
Não um parágrafo determinado que, olha, você tem que fazer esse primeiro, pare bem na redação. Por que eu digo isso? Vocês podem começar pela conclusão, puxar 2 argumentos, desses 2 argumentos fazer a estratégia introdutiva, e de trás para frente, de frente para trás. Enfim. Objetivo, então, a partir de agora, feito a análise do mnemônico 4C, 3D, ART, né? Então, 4 Cs, né? 1, 2, 3 e 4 ali. Os 3Ds, o 5, 6 e 7, o A, né? O item 8, 9, o R e o 10 é o T. Recomendo que tirem uma foto disso ou depois revejam, tirem um print e vamos então aos exemplos. Quais são as referências que eu vou utilizar para exemplos aqui? Primeiro, redações 1000, os manuais do INEP ou outros. Os manuais do INEP basicamente são as cartilhas do participante, tá? De 2020 principalmente, que eu vou utilizar aqui, mas pode ser 2019, 2018, 2017, 2016, 2012, 2013. Redações de mais de 900 também podem ser utilizadas aqui. Eu não vou utilizar em primeira análise redações mais de 900. Depois eu vou fazer uma análise de alguns textos meus, mas isso vai ser mais adiante. Exemplos em sites, vocês podem utilizar, né? Eu não utilizei na aula aqui exemplos de sites, mas há alguns sites que vocês podem pegar que tem exemplos de redações. Talvez vocês já tenham feito isso até ao fazer algum texto. Né? Eu não tenho ideia para começar a introdução, vou buscar na internet uma introdução que seja desse tema e eu copio para a minha redação. Talvez você já fez isso. Então, vocês podem pegar exemplos em sites para também exemplificar formas de iniciar um texto. Redações 1000, eu tinha falado das cartilhas do participante, eu vou utilizar também as cartilhas do Lucas Felp. O Lucas Felp é um aluno que tirou 1000, ele tem um canal no YouTube, ele faz uma divulgação bastante interessante da redação do Enem e de outras redações. Então, eu vou utilizar as cartilhas que eles chamam Reda 1000, tá? 1.0 e 2.0. Certo? Então, busquem exemplificações através desses manuais, dessas cartilhas, desses guias. Primeiro C do nosso mnemônico para estratégias introdutivas, contextualização histórica. Basicamente, é vocês apresentarem um tema, apresentarem um assunto, apresentarem um eixo temático com base na história, né, com base no conhecimento histórico. Há diversas formas de fazer isso. Vocês podem falar de história de uma forma bem direta ao tema ou de uma forma mais abrangente. A forma direta vai depender do tema específico, mas a forma mais abrangente, que inclusive eu já utilizei, por exemplo, ao longo do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, então tu faz uma análise daquele problema relacionado ao processo de formação do Estado Nacional. Diversos problemas surgem ao longo da nossa história. Então vocês podem mencionar isso na introdução, uma vez que o tema é um problema, certo? Vamos exemplificar aqui, essa aqui é uma redação 1000, sempre o autor da redação, o autor do trecho, tá, que eu peguei trecho, não peguei a redação toda, está aqui embaixo, tá, no canto esquerdo da tela. Então, Gustavo Lopes Teixeira, redação de 2020, no século XIX, perdão, os avanços tecnológicos e científicos proporcionaram às populações novas alternativas de lazer, dentre as quais se pode citar o cinema. Vocês poderiam fazer a mesma estratégia dele, em relação ali a avanços tecnológicos e científicos, só excluindo o cinema, por exemplo, na redação sobre internet. Aí, claro, né, o lazer aqui, vocês poderiam colocar as populações novas alternativas de acesso, de ampliação de repertório, de navegar na internet, né. Então, algumas estratégias, né, como contextualização histórica, podem ser usadas para diversos temas que vocês não precisam saber especificamente o tema. É isso que eu quero dizer. É muito importante sempre, independentemente da estratégia introdutiva que vocês utilizam, retomar para o Brasil. Tá? Então, logo depois ele faz uma introdução, uma estratégia introdutiva baseada em contextualização histórica, tá? No século XIX. Depois ele traz para o Brasil. É importante demais vocês, independentemente da estratégia introdutiva utilizada, vocês têm que trazer o tema para o Brasil. Então, isso pode ser feito no segundo período, como ele fez aqui. Tá? E olha só, ainda que ele tenha trazido para o Brasil, ele coloca um apesar disso. Eu poderia também colocar aqui uma estratégia de concessão, né, embora, ainda que isso aconteça no Brasil, né, ainda que essa diversão tenha se destacado, eu ainda tenho problemas. Então, essa construção aqui que ele fez é bastante comum de ser feita em textos 1000. Tá? Só para fechar, tá?
os dois argumentos aqui, ó, através dos conectivos, seja pela ou seja pelo. Tá? Então, de forma resumida, o que ele fez? Estratégia introdutiva baseada em conservação histórica. Ele expande para o Brasil, dizendo que tem se destacado, né, essa diversão. Ele faz uma contestação que ainda, né, tem problemas relacionados a isso, e já coloca os dois argumentos em paralelo. O cinema não é disponibilizado, digamos que aqui é a tese dele. Tá? Eu prefiro uma tese mais explícita, tá? Eu prefiro mais um juízo de valor, não um juízo de fato, mas um juízo de valor, porque é um juízo de fato, bom, o cinema não é disponibilizado, isso é fato. Eu prefiro um juízo de valor no sentido de o acesso ao cinema no Brasil deve ser expandido, deve ser melhorado, deve ser incentivado, tá? Ou o não acesso, ele deve ser combatido. Tá? Então, eu prefiro um juízo de valor, não um juízo de fato para tese, certo? E os argumentos depois em paralelo. Alguns alunos, tá, gostam de colocar como último período da introdução o que ele fez aqui, tá? Assim, tendo em vista a importância desse lazer, ele deve ter o seu acesso democratizado. Bom, aqui, digamos que ele colocou o juízo de valor dele, tá? A partir da resolução de tais entraves, encaminhando também para a proposta de intervenção lá no último parágrafo. Tá? Alguns alunos colocam como última frase de introdução assim: diante desse contexto, medidas são necessárias para resolver o trauma problemático. Né? Ou, diante desse contexto, é necessário discutir o assunto. Então, discutir o assunto vai encaminhar para o desenvolvimento. Medidas são necessárias para combater o problema, vai encaminhar para a conclusão. Então, são duas formas de fechar a introdução que não são obrigatórias. Ele poderia ter parado aqui no filme, né? Então, não ter feito esse último período de introdução? Sim, poderia. Qual é o básico da introdução? Estratégia introdutiva, expansão de estratégia trazendo para o Brasil, como ele fez aqui. E depois apresentar a tese com dois argumentos. Então, os 3 primeiros períodos é o que ele fez, sendo o último quarto que eu diria que é opcional. Não, me dá outro exemplo de contestação histórica. Vamos lá, mais uma outra aluna, aqui a referência, redação a 1002.0, a cartilha do Lucas Felp, que disponibilizou de forma gratuita, ele buscou alunos tirando livros, fez um compilado e disponibilizou de forma gratuita na internet, vocês podem acessar. Também tem na minha pasta, aquela com o link lá, as cartilhas dele. Ao longo do processo de formação da sociedade, é muito parecido esse início com o que eu tinha falado, ao longo da formação do processo do Estado Nacional Brasileiro. Então, isso é uma contestação histórica. O pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora, então, está fazendo novamente uma concessão, né, ainda que, embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como instrumento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso utilizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Provavelmente aqui seriam os dois argumentos, né? Em virtude do discurso utilizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo. Na verdade, os dois argumentos estão aqui, tá? Aqui ela ratifica, ela confirma a tese, e aqui deixa os argumentos no fim da introdução. Essa aluna, por exemplo, ela não fez um fechamento como eu tinha feito, como o aluno anterior fez. Né? A gente tem que discutir isso, ou medidas são necessárias para isso. Isso não é obrigatório. Tá? Então, ela fez uma primeira estratégia introdutiva baseada em contestação histórica. Né? Ela traz para o Brasil dizendo que há um problema consistente, e depois ela vai para a tese com argumentos. Novamente, quantos períodos? 3. E, pessoal, eu só fiz recortes ao longo da aula, só fiz recortes da estratégia introdutiva, tá? Eu não analisei de forma crítica o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, a gente está fazendo em conjunto essa análise. Então, só para vocês verem que aquela aula que eu dei para vocês sobre introdução, resumo e conclusão, basicamente o que fecha, porque eu já tinha feito isso em anos anteriores, essa análise de introduções, e vendo que, em geral, uma boa introdução, tem a estratégia introdutiva, tem a expansão da estratégia trazendo para o Brasil, fazendo concessão, embora ainda que muitas vezes é utilizado, fazendo uma tese com 2 argumentos em paralelo de forma bem clara, e ainda uma quarto período opcional, falando de uma proposta de conclusão que deve ser feita, uma análise que deve ser discutida ao longo do desenvolvimento. Gabriel, bem-vindo. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tá bom o ritmo ou tá meio rápido? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Tá.
Essa primeira é mais tranquila, né? Assim, contestação histórica é algo que vocês sabem, eu só estou apresentando uma forma que vocês podem fazer, né? Vamos dar seguimento aqui. 2. Então, a primeira estratégia introdutiva foi contestação histórica, bastante ampla de ser utilizada. A citação de obra autor é uma outra opção. E há diversas obras e diversos autores que podem ser citados. Vamos usar um exemplo aqui do Gabriel Merli, aluno 1000 da redação do Enem de 2020. Aqui está na cartilha do INEP. Na obra A Invenção de Hugo Cabret, entre aspas, então toda a obra, se vocês citarem, coloque entre aspas, e aí a vírgula. É narrada, então, coloca a obra e faz um resumo dela. É narrada a relação entre dois pais do cinema, Georges Méliès e um menino órfão, Hugo Cabret. A ficção, isso aqui é muito comum, quando um aluno cita um filme, quando um aluno cita uma série, quando um aluno cita uma obra, uma peça de teatro, enfim. A ficção, né, inspirada na realidade do começo do século XX, tem como um dos seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema, que encanta o garoto. No contexto brasileiro atual, então, eu sempre reforço isso. Quando vocês citarem algo de fora, vocês têm que trazer para o Brasil a discussão, tá? Como ele fez aqui. Muitas vezes os alunos já colocam no segundo período ali, distante da ficção, fora da ficção, nesse segundo período, tá? Aqui. Vocês percebem que ele deu uma expandida na estratégia introdutiva. Antes de trazer para o Brasil, ele faz uma expansão falando um pouquinho mais do filme. Eu gosto dessa forma, tá? Então, fala um pouquinho do filme, ainda dá uma expandida um pouquinho mais, depois traz para o Brasil, porque às vezes, digamos que ele tenha colocado só até ali, ó, o Cabret, ponto. No contexto brasileiro, vírgula, então, fez duas linhas bem diretas ao filme, já vai trazer para o Brasil de forma mais impactada. Então, talvez melhor, de fato, expandir um pouquinho mais do que trazer para o Brasil de forma mais direta, tá? O acesso a essa forma de arte não é democratizado, tá? Aqui já vai encaminhando uma tese, que prejudica a disponibilidade de formas de lazer à população. Então, aqui ele confirma a tese, ele vai deixar os argumentos para o último período da introdução. Esse problema advém. Se advém, ele vai ter um tópico frasal baseado em causa. Vocês lembram que a gente tem 3 Cs e 4 Ds como tópico frasal, né? Causa, consequência, campo e confronto argumentativo. 4 Cs, eu acho que eu tinha falado 3 Cs e 4 Ds. São 4 Cs, causa, consequência, confronto e campo, confronto argumentativo e campo, e 3 Ds para tópico frasal, definição, declaração e divisão. Esse aluno, ele vai provavelmente fazer como causa, né? Então, ali, ó, advém, o problema advém, tá? Então, o problema é uma consequência, que advém da centralização das salas em zonas metropolitanas e do alto custo das sessões. Então, são causas para o problema, tá? Vamos para mais uma. No Brasil, na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras Lida Schwartz e Heloísa Sterling apontam ao leitor idiosincrasias da sociedade brasileira. Tá? Percebam que aqui não é uma citação de um filme, mas uma citação de um livro, que vocês poderiam também utilizar. Pergunta: vocês acham que o corretor da redação do Enem leu esse livro? É bem provável que não tenha lido. Tá? E se leu, é um livro de história que é bastante abrangente, tem muito conteúdo. O que eu quero dizer? Vocês podem forçar a barra com uma citação de obra, que inclusive vocês, alunos, não leram. Vocês podem fazer isso? Podem. Por quê? Porque eu já fiz. Já utilizei um livro que eu não li por completo, de história. Eu utilizei na época o Boris Fausto, História do Brasil. É um livro verde, de capa verde, que fala sobre a história do Brasil. O Boris Fausto é um historiador lá da Universidade de São Paulo. Eu não tinha lido o livro por completo, eu tinha lido algumas partes. E eu inseri o livro justamente nessa contestação histórica, mas é a história com o autor citado da obra. Tá? Aqui ele fez na introdução, mas vocês poderiam fazer como estratégia argumentativa, que vai ser a segunda parte da aula de hoje. Formas de estratégia introdutiva. Dentre elas destaca-se, abre aspas, a difícil e tortuosa construção da cidadania. Ponto. Novamente, problemas de redação do Enem, problemas de cidadania, etc. Essa construção, provavelmente, ela já tinha de forma prévia a redação, não deixou para escolher isso no dia. E só colocou lá no dia no papel de redação.
Novamente, aparece embora, aparece, né, o ainda aqui, aparece a contestação, aparece a concessão. Tal fato, é importante vocês verem alguns conectivos que são utilizados por esses alunos, né? Por que eu estou trazendo alunos de Xaramil para exemplificar, né, de uma forma mais fácil isso? É simples, se eles fizeram isso, se a gente tentar fazer isso, é bem provável que a gente consiga uma nota boa. Ó, acesso ao cinema, então, é aquilo que eu também tinha falado de o tema ele deve vir na introdução, o tema ele deve vir no desenvolvimento, o tema deve vir na conclusão. Então, aqui fala de ineficiência do Estado, também um argumento muito amplo, que serve para muitas coisas, ela provavelmente vai fazer um tópico frasal baseado nisso, um desenvolvimento baseado nisso. Também ela pode utilizar, ela pode se preparar de forma prévia para um argumento baseado em ineficácia do Estado. Vocês vão ver que na aula de estratégias introdutivas eu trago alguns autores sobre isso. Associada a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros. Então, ela coloca os dois argumentos de forma clara aqui, né? Mais um exemplo, Aristóteles. Então, mais uma citação de um autor aqui, uma citação de uma obra, tá? A importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, vírgula, sem cultura e sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, então, feita a estratégia introdutiva, primeiro período, feita uma expansão da estratégia introdutiva, segundo período, traz para o Brasil, terceiro período, nesse contexto. Destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de sociedade mais culta. No entanto, novamente, uma contraposição. É muito comum na introdução isso, né? Eu falo de algo positivo, eu falo dos avanços, e depois eu falo, opa, isso é um problema no Brasil, né? Há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Então, novamente, né, o tema apresentado de forma explícita. Centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Dois argumentos dele. Com isso, faz-se necessário uma intervenção, como eu falei, pode fechar a introdução dizendo que medidas são necessárias, tá? Para garantir o acesso, então, esse final aqui era só mudar esse trecho para qualquer coisa, né? Então, com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir, ou que busque evitar a manipulação do comando do usuário na internet, que busque garantir o direito do acesso ao indivíduo a tal coisa, que busque garantir, só inserir o tema ali, né? Alguma pergunta? Alguém ligou o microfone? Acho que não. Qualquer coisa, pergunta. Mais uma. Léo, posso citar música na redação do Enem? Música é uma possibilidade de trazer introdutiva? A resposta é sim. Em sua canção Pela Internet, vírgula, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Aqui a cartilha não 2.0, mas a cartilha de 2018. Olha só, novamente construção. Algo positivo, como estratégia introdutiva, uma contraposição. No entanto, com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a mudar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento, pela seleção prévia de dados, é incompatível, inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Essa aluna aqui fez algo um pouquinho mais diferente que os outros estavam fazendo. Vocês podem perceber que a expansão dela não tem uma estrutura tão fixa, né? Ela se deixou ser mais autoral nesse momento, mas tem 3 períodos novamente. Estratégia introdutiva, expansão aqui com uma contraposição, e depois, né, ela coloca dizendo que é necessário uma análise desse enfrentamento. Vamos para a nossa terceira estratégia, são 10. A terceira é a caracterização física. Aqui, de 2020, né, o filme Bastardos Inglórios, ao contextualizar cenas em meados do século XX, retrata o caráter elitista das exibições de cinema. Não, mas aqui não é contextualização baseada em obra, né, filme Bastardos Inglórios? Sim, só que como ele está descrevendo, né, ele fala do filme, mas ele fala que em meados do século XX, havia um caráter elitista na exibição do cinema, eu coloquei como caracterização física.
O exemplo clássico para caracterização física é aquele das filas de hospitais lotados, médicos sobrecarregados, equipes de saúde sobrecarregadas, falta de insumos. Não estou falando de cenário de pandemia, mas poderia ser, caso caia uma redação, por exemplo, sobre isso. Não acho que seja tão provável, mas no Enem, né? Mas, digamos que caia, isso poderia ser uma caracterização física baseada nos impactos da pandemia. Então, poderia fazer uma caracterização de um local, ou uma caracterização, por exemplo, das questões de vacinação, né? Filas longas de espera, enfim, podem caracterizar algo. Na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves, então reforça que há problema, como segundo período, então eu faço uma estratégia introdutiva, depois eu digo que esse problema persiste, e lá no final eu faço o quê? Argumentos, com tese. Os resquícios de uma herança segregacionista no que diz respeito à frequência dos locais de cinema geram a dificuldade de manter esse hábito em parte da população, que perpetua a problemática. Não deixa tão explícito aqui os dois argumentos em paralelo, né? Mas diz que é um problema, coloca a tese. Novamente, segundo o manual, tema e tese na introdução. Tá? Os argumentos não estão de forma explícita lá, porque os argumentos vão ser desenrolados ao longo do desenvolvimento. A fim de facilitar para o corretor, para a gente dizer, olha, eu li a cartilha, eu tive aula sobre isso, eu sei que na introdução eu tenho que apresentar o tema, a tese, e para facilitar eu já vou dizer quais são os meus dois argumentos, que vão ser retomados nos tópicos frasais expandidos depois. Comparação e contraste, novamente, aparece o filme, mais uma obra, aqui Matrix. É difícil encontrar redações 1000 ali nas cartilhas que não envolvam ou filme ou contextualização histórica. Por isso que eu estou citando outras formas de fazer a introdução, mas vocês vão ver que a maior parte é utilizando essas estratégias. Daqui, comparação e contraste, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. É um tema que caiu muito bem, né, porque essa redação que está na cartilha de 2019, tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Provavelmente esse aluno já sabia, ele já tinha preparado o filme, ou ele tinha, de forma bem clara, ele assistiu o filme, ele saberia que poderia ser utilizado esse filme num tema que envolvesse tecnologia, né. Embora seja uma obra ficcional, novamente, vocês viram? Segundo período, embora que seja uma ficção, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro. Novamente, importante vocês falarem do Brasil na introdução. Tá? Pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Né? Posso dizer que é provável que aqui sejam os dois argumentos dele. Né? Vamos para a quinta estratégia introdutiva, dados estatísticos. Aqui é bem simples, né? Exemplo, redação de 2020. A questão do acesso ao cinema no Brasil, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito expressivo no Brasil atualmente. A gravidade do quadro é evidenciada. Léo, mas aqui o dado está como segundo período? Pois é. É evidenciada pelos dados do site Meio Mensagem. 83% da população não frequenta tal ambiente. Nesse contexto, percebe-se que o acesso no Brasil não é democratizado e convém analisar as causas, olha o tópico frasal 1, e os impactos negativos, será que é o tópico frasal 2, dessa situação na sociedade. Essa introdução, sejam sinceros, é uma introdução robusta, é uma introdução cheia de coisas, é uma introdução que tem muita firula, não, é uma redação bem direta, bem objetiva, bem sucinta. Fala que é um problema como primeiro período, depois traz uma estratégia introdutiva falando de um pouquinho de dado, depois coloca aí dois argumentos com tese. Sexta ideia para vocês iniciarem uma introdução é descrever um cenário, tá? Descrever qualquer coisa. Um cenário, um local, um problema, enfim. As primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e da comunicação. Então, esse aluno, ele optou por iniciar um texto que era manipulação no comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, com um avanço de tecnologias da informação e da comunicação, as TICs. Precisava estudar tanto isso? Não.
É algo que é notório, é algo que é descrito, é algo que a gente sabe. Tá? Aí depois ele vem, ó, nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso, em contrapartida. Então, faz o primeiro período, né? Amplia esse primeiro período, faz depois uma contrapartida, faz uma análise de problema, né? Faz uma análise aqui de novos desafios, e desse modo vai fechar com o quê? Com os dois argumentos, e aqui de forma explícita. Essa é uma opção para fim de introdução, para explicitar, para deixar claro, para demonstrar para o corretor de forma bem clara os dois argumentos. Dois pontos é uma possibilidade de uso: a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Vocês podem colocar os dois argumentos com dois pontos, vocês podem, inclusive, separá-los por ponto e vírgula. Tá? Mais uma aqui, mais um exemplo, tá? 2020. A terceira fase do modernismo vigorou, vírgula, no Brasil, vírgula, durante o período liberal democrático, apresentando como uma de suas propostas artísticas a retratação das sociedades liminares, tradicionalmente excluídas do projeto cultural brasileiro nas obras cinematográficas. Bem grande essa estratégia, né? Tal movimento, conhecido como Cinema Novo, embora objetivasse a integração de povos historicamente invisibilizados, não obteve êxito na democratização do cinema no país, haja vista o não comparecimento daqueles nos cinemas da época. Esse panorama, ainda vigente na contemporaneidade, é atestado não só aos argumentos pelo crescente índice de pirataria nas artes visuais, como também, né, com constante mobilização de ONGs na exibição de filmes em ambientes desprovidos de acesso ao cinema. Aqui uma introdução um pouquinho diferente, esse aluno foi um pouquinho mais, eu acho que ele foi um pouco mais corajoso, porque ele, a Bruna, né, essa aluna, ela coloca de forma bem descritiva, tá? Digamos que ali os primeiros 3 períodos, a gente poderia considerar isso uma notícia, tá? Uma matéria de um jornal, uma matéria de um site que vocês estão lendo sobre o movimento. Ela ainda expande falando mais do movimento, né? E aí faz a contextualização com a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, novamente, estratégia introdutiva, que ela faz uma descrição de um movimento, né? Ela fala bastante do movimento. Depois, ela traz para o Brasil, dizendo, né, fazendo uma contextualização com a descrição, com a democratização, e depois ela vai com os dois argumentos em paralelo. Mais uma, né? A partir do avanço do desenvolvimento das grandes cidades, ele está descrevendo alguma coisa, tá? Ocorrido durante o século XX. Como eu disse, é difícil a gente, por exemplo, Léo, mas isso aqui é uma contextualização histórica, né? Ele bota o século aqui. Mas como ele está descrevendo o processo, eu deixei no item 6 aqui, tá? Nesse contexto, então, novamente, depois da estratégia introdutiva que ele faz, tem que trazer, né, para o tema. É notável que a prática de frequentar o cinema se configura como uma forma de entretenimento barra lazer, olha só, algo que eu não faria, tá? Ele botou um barra aqui, ó, barra lazer, no dia das pessoas. Ponto e vírgula. No entanto, vírgula, é perceptível, olha a modalização, é perceptível que o acesso ao ambiente não é garantido a 100% da população brasileira, que pressupõe uma discussão acerca da problemática. Eu geralmente não coloco esse final de introdução, porque o corretor sabe que a gente vai discutir o tema, né? É o que eu digo sempre também, assim, a gente não pode supor que o corretor saiba algo, tá? Mas ele sabe que a gente vai discutir, tá? Não é que nem uma redação que poderia ser dada por qualquer pessoa. A gente tem que supor que essa redação, quando for lida, o leitor tem que saber o que nós vamos dizer, óbvio, né? Mas aqui, no caso específico da redação da minha, eu acho que poderia ser omitido esse final. Mas como eu falei para vocês, alunos gostam de colocar esse último período, tá? Esse último fechamento, seja para emendar a conclusão, medidas são necessárias, ou é necessário discutir isso, tá? Ainda, 7, estamos chegando aí às últimas estratégias. Definição, conceituação. Para mim, uma das mais fáceis é definir ou conceituar algo, né, que vocês sabem, vocês, enfim, conhecem. Sobre a perspectiva de uma revolução técnico-científica informacional, né, vive-se o auge da evolução humana em sua relação com a tecnologia, que se destaca a ascensão do papel da internet como cotidiano social. Cartilha do participante, Enem, 2019. Entretanto, tal avanço não é apenas benéfico. Novamente, a contraposição, né? Vocês estão percebendo o quanto é comum? Quase todas as redações aqui que a gente está corrigindo tem uma contraposição de expansão, né? Quando traz para o Brasil,
Então, geralmente faz uma afirmativa com uma estratégia introdutiva, coloca um cenário, e depois retoma num contexto do Brasil, no segundo período, dizendo que é um problema, e vai lá para o final da introdução, vai colocar o quê? Nesse contexto, configura-se um quadro alarmante correlacionado ao potencial de manipulação do usuário por meio do controle dos dados impostos a ele, o que decorre de interesses organizacionais, provavelmente falará isso no desenvolvimento 1, e gera um processo de alienação social, provavelmente falará isso no desenvolvimento 2. Em primeiro plano, aqui ele já está falando o quê? Do tópico frasal, né? Tópico frasal com um conectivo interparágrafos bastante claro, e depois já modaliza o tópico frasal, ó. É imperioso ressaltar que. Então, ele está fazendo um tópico frasal baseado em definição, declaração ou divisão. Né? Ele vai o quê? Ele vai estar declarando, né? É imperioso ressaltar que. Mais uma. O cinema, vírgula, considerado a sétima arte. Fez uma conceituação do que é o cinema. É um importante meio difusor de conhecimento, entretenimento e cultura. Por oferecer tamanha carga intelectual, ele deveria ser de fácil acesso a todos. No Brasil, vírgula. Então, estratégia introdutiva, escondi a estratégia, esse aluno aqui, Pedro, né, na cartilha Redação 1002.0, ele faz uma proposta, convenhamos, que é mais simples. Ele está fazendo, olha só, uma introdução com 4 períodos. Léo, eu posso fazer uma introdução com 4 períodos? Não vai ficar tão simples? Eu não vou tirar 1000 por causa disso? Aqui está a prova que não precisa. Às vezes a gente pensa que precisa fazer grandes coisas, né, para tirar 1000 pontos. Né? Às vezes é não errar, né? No Brasil, entretanto, percebe-se que, no decorrer dos anos, o acesso a essa arte, novamente, né, indo em direção ao tempo. Tornou-se pouco democrático devido a fatores históricos, argumento 1, e a reduzida atuação estatal para resolver esse problemático, argumento 2. Novamente, aparece o Estado, como eu disse, vocês podem se preparar de forma prévia a um argumento que é a ineficácia do Estado. Mais uma, os filmes, além de promoverem entretenimento, têm uma função social muito importante, 2 pontos, a de denúncia. Então, ele está definindo os filmes, tá? Está falando sobre os filmes. O movimento do cinema marginal, ele ainda vai conceituar isso, né? Por exemplo, ocorrendo na segunda metade do século XX. Eu posso utilizar 2 estratégias, eu estou vendo aqui que ele fez uma definição, mas já nesse segundo período ele já está falando de movimento que poderia ser considerado outras áreas do conhecimento, né? Citação de uma época, né? Até pode, né? Vocês podem fazer, sim, 2 estratégias no texto. Tá? Ó, novamente aparece uma contraposição aqui no final, né? Ó, a sétima arte aparece aqui, né? Como o aluno anterior fez a sétima arte, aqui, esse aqui usou também a sétima arte. Na linha 5, ó, contudo, quanto a isso, existem vários desafios, sendo os principais 2 pontos, olha só. A desuniforme distribuição dos parques, do parque exibidor, é isso? E o alto preço cobrado pelos ingressos. 2 argumentos de forma simples. E o que esse aluno não faz? Ele não faz aquela expansão de conclusão, ou que é necessário debater isso. Ele fala sobre cinema, ele fala sobre o movimento marginal depois, e já faz uma contraposição ali no período, na linha 5, fechando, tá? Mais uma. A primeira citação pública de cinema ocorreu no ano... Por que eu trouxe isso aqui, né? Porque eu achei engraçado, ó. A aluna errou, tá? A Luísa errou aqui. O ano, ela riscou e colocou em cima, tá? Não é o ideal, mas acontece, tá? E vírgula, aos poucos, ele tinha colocado aos poucos, também riscou e colocou em cima. Provavelmente ela escreveu, depois ela foi revisar, ela leu, né, novamente, e preferiu colocar em cima. Difundiu-se, né, blá, 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 inclusive no Brasil, tem que trazer para o Brasil, colocam além disso, colocam nesse viés, colocam entretanto. Novamente aparece o conectivo de contraposição. O acesso ao cinema no país vem sendo, né, grandemente a ser democrático, sobretudo devido à segregação espacial e aos elevados custos. Né? Percebam como a gente está lendo vários textos sobre a redação do ano de 2019, né, com resultado em 2020. Vocês percebem que acaba ficando um pouco automático? Não só a nossa análise
né, de corretor aqui, a gente está fazendo uma análise de corretor. Um corretor recebe 100 redações por dia, até 100 redações por dia, ele pode corrigir isso, né? Imagina ele corrigindo esses textos, claro, redações mais próximas de 900, mais próximas de 1000 são menores. Mas quando ele percebe esse tipo de texto, há um certo padrão. E esse é um padrão que nós estamos estudando hoje, e que a gente, ao longo do ano, vai trabalhar. Tá? Há um padrão não só de estrutura, mas um padrão de ideias gerais. Né? Vocês percebem que há um padrão de colocar os argumentos ali, e que há duas opções de conclusão, de discussão, que faz contraposição com segundo e terceiro período. Então, são essas coisas que a gente vai anotando ao longo das leituras. Ainda, argumentos em números, né? Poderia considerar isso como dado estatístico, mas por que eu deixei separado? Porque olha como é a construção disso, um pouco mais incomum, tá? Essas últimas aqui são um pouco mais incomuns. No convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Ou seja, ele está colocando um número baseado nesse argumento. Ó. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, ele não coloca o dado específico, ele não tem esse dado, mas ele coloca o quê? Um número. Uma grande parcela, uma parte da população, dos surdos em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade, que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil. Aqui já pode encaminhar até para a conclusão dele, né, os agentes sociais, com o fito de superar os desafios para a efetiva inclusão desse indivíduo no sistema educacional. Fez uma estratégia introdutiva muito simples, depois ele expande um pouquinho, e aqui esse aluno aqui saiu um pouco do padrão dos outros, né, essa aluna, Lorena. Tá? 9, refutação e contestação utilizando, né, Constituição de 1988, muito utilizada, se vocês forem ler as cartilhas, seja do INEP, seja a redação a 1000, 1.0, 2.0 e as próximas que virão, redações aí nos sites, Constituição Federal muito utilizada, tá? Ó, embora a Constituição Federal de 1988 assegure alguma coisa, essa coisa pode ser qualquer tema, digamos assim, assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos. Percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz o quê? Aí vocês poderiam colocar o tema aqui, tá? Diz respeito ao cinema. Isso acontece devido a... Os devidos a são os argumentos. Concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Ele fez uma estratégia introdutiva, ela fez uma estratégia introdutiva baseada em Constituição Federal de 88, depois ela traz os dois argumentos de forma bem simples, e é isso, 5 linhas de introdução. Aqui é a última estratégia das 10 que eu trouxe para vocês, através do nosso mnemônico, né? Estratégia de 3 vírgulas. Essa eu não encontrei nas redações que eu li, né? Mas provavelmente você já viu em algum lugar. Isso, vírgula, isso e isso, 2 pontos. Isso descreve o cenário referente ao tema. Então, 3 vírgulas muito parecido lá com a caracterização física quando eu falei de saúde, né? Filas gigantes, hospitais lotados, equipes de saúde sufocadas. 2 pontos. Essa é uma realidade persistente na pandemia, ou não só na pandemia, mas persistente nos últimos anos na saúde pública no Brasil, na saúde do Brasil. Estratégia de 3 vírgulas é uma opção que vocês têm na manga para qualquer tema. Qualquer tema. Saúde mental, tema do ano passado. O estigma. Então, preconceito, intolerância, né, falta de tratamento, falta de recursos, né, ou o não acesso a profissionais de saúde como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim. 2 pontos. Vocês poderiam poder só 3. 2 pontos. Essa é uma realidade persistente à doença mental ou aos transtornos mentais em discussão no Brasil e assim por diante. Para fechar essa primeira parte, seguem algumas recomendações, cartilha do participante de 2020, tá? Seguem algumas recomendações para atender plenamente às expectativas em relação à competência 3. Olhem o último item. Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim. Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim.
Também observe se o desenvolvimento de seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Pessoal, se vocês colocam na introdução que o problema é tal, né, que a tese de vocês é tal, os argumentos têm que estar, obviamente, relacionados com a tese, certo? Isso é o que está dito ali no final. E o início, se vocês colocam que há dois problemas, que são os dois argumentos que vocês vão levantar nos tópicos frasais, esses problemas deverão ser combatidos ou deverão sofrer intervenção na proposta de conclusão, no parágrafo de conclusão, no último parágrafo, certo? Vocês entendem porque eu falei que a redação do Enem é um semáforo, a redação do Enem é um trilho de trem, a redação do Enem é um quebra-cabeça, a redação do Enem é uma casa, que vocês poderiam começar por onde vocês quiserem? É por isso, porque os parágrafos eles têm que estar relacionados. Tá? Ainda que vocês tenham começado o texto pela conclusão ou pela introdução, há necessidade de haver uma ligação entre as partes. Vocês lembram quando eu falei também sobre texto-circuito? Texto-circuito é uma forma de retomar aquela obra dita, aquele autor dito, aquele período dito, seja qual for a estratégia introdutiva utilizada, essas são mais comuns, mas seja qual for a estratégia introdutiva utilizada, lá no final da conclusão. Então, por exemplo, aquela redação que apareceu, né, o filme de Hugo Cabret ali, poderiam citar lá no final da conclusão o mesmo filme. Se você citar um tal período histórico, vocês poderiam lá no final da conclusão citar esse período histórico. Ou, Léo, não precisa ser necessariamente da estratégia introdutiva, mas pode ser da estratégia argumentativa, essa retomada no fim da conclusão? Sim. E como é que eu faço a retomada? Depois a gente vai discutir só como fazer texto-circuito, mas eu estou fechando aqui a estratégia introdutiva, porque também há uma relação dessa estratégia introdutiva com o fim da conclusão, como está dito também no manual. Colocou a estratégia introdutiva? Pense. Como é que eu posso fechar meu texto? Como é que eu posso fechar meu texto para que ele seja um texto-circuito? Para que tenha conexão entre as partes. Para que a introdução, desenvolvimento e conclusão estejam ligados, não somente em tese e argumentos, mas estratégia introdutiva e o fim da minha conclusão. Geralmente, o que vocês fazem? Se eu tenho lá na estratégia introdutiva, né, um exemplo de um filme positivo, vocês vão fazer a conclusão baseada, bom, com base nessas ações, o fim, por exemplo, pode ser que nem um filme, ou essa realidade pode ser que nem um filme, de forma convergente, né, de forma a unir essas duas partes. Agora, se vocês têm no filme uma realidade e vocês querem contrapor essa realidade do filme, me veio um exemplo agora aqui, tá? Porque eu corrigi algumas redações sobre transtornos mentais, eu vi que apareceu um filme Preciosa, né? Que fala sobre preconceito, a intolerância, a questão, né, de discriminação ali. Então, vocês poderiam citar o filme como estratégia introdutiva e lá no final o quê? Bom, com base nessas ações, ao contrário do que aconteceu no filme, essa realidade poderá ser reduzida no Brasil. A gente pode diminuir, a gente pode melhorar. A gente vai combater essa realidade por meio das ações que vocês fizeram na proposta de intervenção. Esse é o objetivo do texto circuito. Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com as outras ideias apresentadas. Se vocês colocarem uma introdução, por isso que muitos alunos colocam a estratégia introdutiva e depois eles fazem uma expansão da estratégia, porque não basta colocar o filme de forma solta. Isso serve também para o desenvolvimento. Não adianta colocar uma estratégia introdutiva solta, pessoal. Vocês precisam conectar as partes. Então, esses alunos, né, com introduções que eu mostrei para vocês, eles sempre colocavam a estratégia introdutiva e depois eles faziam analogia para o Brasil. Ou eles colocavam o filme, expandiam um pouco mais um filme, mas não tão de forma abrangente, e depois voltavam para o Brasil, que é o que importa, o tema, e colocavam argumentos com tese clara. O grande coração da redação do Enem é o desenvolvimento, a parte mais importante do texto. Mas uma boa introdução é importante por quê? Porque apresenta para o leitor, apresenta para o corretor, de forma rápida, ali no início, o que provavelmente esse aluno vai tirar. Uma boa introdução é um início de caminho para uma boa redação mais de 900. Por isso que é importante você fazer uma boa estratégia introdutiva. E é claro, há um limite de linhas, né? Então, cuidado, evite perder tempo, é o que está dito ali, ó, com informações irrelevantes, repetitivas ou excessivas. Cuidado com excesso de dissertação, cuidado com excesso de exposição, principalmente estratégia introdutiva e estratégia argumentativa, porque elas são formas de apoiar, principalmente a estratégia introdutiva, uma forma de a estratégia argumentativa, perdão. A estratégia argumentativa é uma forma de apoiar, de embasar a tua tese, os teus argumentos.
mas é preciso que você dê a sua opinião, ainda que ela tenha como base um autor, uma obra, né, e tantas outras estratégias que a gente discute. Sempre voltar para o Brasil da discussão. Aqui tem algumas opções, principalmente aqui no desenvolvimento, tá? De acordo com na obra, o conceito tal, tal, tal. De maneira análoga, conceito mencionado tal, assemelha ao cenário brasileiro tal, uma vez que blá, 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 blá. Discussão deve voltar ao Brasil? Resposta, sim. A discussão deve voltar ao Brasil depois da estratégia introdutiva, depois da estratégia argumentativa, tá? E é claro, a gente tem grandes prismas de argumentação. Vocês lembram? A gente tem um prisma histórico, a gente tem um prisma constitucional jurídico, a gente tem um prisma sociocultural, a gente tem um prisma político, a gente tem um prisma educacional, a gente tem um prisma econômico, um prisma ético-moral, ambiental e técnico-industrial. Por que eu digo isso? Porque as estratégias introdutivas podem ser baseadas nisso. E as estratégias argumentativas também podem ser baseadas nisso. As duas estratégias podem ser baseadas nesses grandes prismas. E aí vocês podem puxar o prisma e as estratégias. As estratégias, né, podem ser usadas em todos os momentos, elas podem ser, na verdade, advindas, elas podem derivar de diversos momentos. Então, se vocês estiverem tendo uma aula de história, de biologia, de filosofia, de sociologia, de inglês, seja qual for a matéria, aquilo que está sendo dito, ou não só na aula, tá? O que vocês leem em casa, o que vocês leem no celular, o que vocês leem as séries dos filmes de vocês, que vocês tanto gostam, não tem tempo, isso pode ser utilizado no texto. Então, o que eu recomendo? Tenha um caderninho de repertórios, um caderninho de estratégias introdutivas / argumentativas. Léo, é muita coisa, né? Mas vocês não precisam de todas. Vocês podem escolher, vocês têm a opção de escolher. Eu só estou dando opções para vocês. Escolham o que vocês preferirem. Não há uma melhor, não há uma pior. Ainda que a maioria dos textos, vocês viram, utilizam aquelas primeiras estratégias introdutivas. Certo? Essa foi a aula de estratégias introdutivas. Como iniciar o texto? Há diversas formas. Tem 10 formas através do nosso mnemônico. 4Cs, 3Ds, A, R, T. 4Cs, 3Ds, A, R, T. Beleza?